No vídeo de hoje nós vamos te ajudar a sanar uma dúvida. O que vale mais a pena? Uma bike semi-nova com componentes bons ou uma bike nova com componentes um pouco mais simples, porém 100% nova, né? Sem uso nenhum? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, essa é uma dúvida recorrente, né? A gente tem visto aí muita oferta de bike semi-nova, muita bike semi-nova entrando no mercado. Até com a atual situação pós-pandemia, muita gente adquiriu bikes boas, bikes de qualidade, não pedalou e botou lá para venda, né? Por vezes nós vemos bikes aí que vão te oferecer 40%, 50%, até 60% do valor do novo, né? Então vale muito a pena você avaliar essas opções sim na hora de fazer a sua escolha. Porém, para saber se realmente vai ser mais efetivo e não ter dúvidas, alguns pontos são importantes de serem avaliados. Como não existe uma resposta pronta, a gente precisa sim ter um pouquinho mais de cuidado, porque existem coisas que podem ficar subjetivas aí nesse aspecto. Primeiro, as duas coisas que são mais importantes. O seu conhecimento técnico em relação a peças. A gente sabe que as empresas fabricantes de bicicletas se utilizam de grupos, né, que são basicamente de uma marca só, ou Shimano ou SRAM. Então a gente acaba vendo com muita frequência esses grupos nessas bicicletas. Porém, né, existe uma questão de gerações de grupos, né? Por exemplo, você tem uma bike lá 2016 que vem com o grupo XT. Mas será que essa bike de 2016 tem o mesmo grupo XT de 2021? Ele é realmente o mesmo de última geração, com 12 velocidades, com todo aquele conjunto que a gente conhece que ele oferece? Por isso, é importante você ter esse conhecimento técnico. Caso você não tenha, você buscar esse conhecimento, porque por muitas vezes você pode até sair mal se não realmente conhecer o equipamento, né? Você vê lá o nome, poxa, eu vou comprar uma bike porque ela vem com um XT. Mas o XT de alguns anos atrás, ele não tem as mesmas tecnologias que o XT atual, como um exemplo, né? Então, se você não detém esse conhecimento técnico, você pode pesquisar e ir um pouco atrás de informações. Lembrando que aqui na escola a gente já tem algum material que fala a respeito disso, né? Nós temos o vídeo de hierarquia de câmbio Shimano, tecnologias originais Shimano, então ali você acaba sendo uma fonte de pesquisa bem valiosa para você. E caso você tenha aquele amigo que entende um pouco mais, que pesquisa um pouco mais, pode também te auxiliar a fazer uma escolha, né? É bem importante a gente citar esse ponto. Outro aspecto que acontece com muita frequência, a bike semi-nova vem com upgrades, né? Bem comum do cara que já pedala um pouco mais de tempo fazer algumas melhorias nessa bike. Então é muito comum da gente ver bikes que eram 2x10, 2x11, com upgrades para virar 1x12, muitas vezes 1x11. Então acontece de a gente ter que entender um pouquinho mais do conjunto da obra para poder realmente avaliar se ela vale a pena ou não. E o outro ponto, que é muito específico, é para o que você vai utilizar essa bike. A bike que você vai utilizar para fins de semana, para passeios, para pedais um pouco melhores, um pouco mais agressivos, não precisa ser exatamente a mesma bike que você vai usar para competição, né? Se o seu objetivo já é competir, já é para uma bike um pouco mais completa, então você precisa de um equipamento que condiz à sua realidade. Por isso, né, é importante você ter esses dois pontos em mente. O seu conhecimento técnico para poder fazer uma avaliação de verdade da bike e, claro, para qual uso que você vai dar para ela. Pois, afinal de contas, você não precisa de uma bike muito top de linha se você vai usar só no final de semana e vice-versa. Bom, passados os pontos iniciais do início da sua busca, a gente pode daí sim entrar nos aspectos mais efetivos, né? Eu trouxe hoje para o estúdio duas bikes, uma semi-nova, uma Caloi Elite Carbon 2021, né? E uma Odd 7.4 também 2021, porém nova, tá? Para a gente poder fazer uma comparação, achei legal trazer essas duas bikes, pois afinal de contas elas são muito semelhantes. Mas eu não vou me ater às bikes, eu vou me ater ao conceito, claro, usando as bikes como exemplo, tá? Primeiro de tudo, uma bike semi-nova pode te oferecer algumas vantagens, como eu citei, né, a questão do preço, da desvalorização do produto. Quando você compra uma bike nova, assim como um carro, uma moto, você tira ela da concessionária, você tira ela da loja, da bike shop, e ela já vai perder valor. Isso é algo bem normal, né? A gente sabe que vai acontecer. Então, por muitas vezes, o produto novo vai ter um valor de 60%, 50%, 40% mais alto do que o produto seminovo. Então a desvalorização é um aspecto muito interessante para uma bike seminova, que no momento de fazer uma outra revenda, você comprou ela e você vai revender, você não perde tanto valor.
frente a uma bike nova que vai perder valor sim. Isso é uma realidade, a gente sabe, né? Novo é novo, então esse aspecto é bem importante de ser avaliado. Nos últimos 3 ou 4 anos a gente não teve grandes mudanças no mercado da bike, né? A gente teve sim alguns lançamentos, porém não foram muito efetivos como de 5, 6 anos atrás, né? Então, se a bike já vai vir com alguns componentes como o eixo Bust, já tem eixo passante na dianteira, é importante checar se ela já tem a tecnologia de Taperhead, o quadro já comporta isso, se já é aquele grupo de 12 velocidades que você procura, que você necessita, se a sua suspensão já é uma suspensão a ar. Porém, né, se a gente olhar aí 2018, 2019 para frente, a gente não teve grandes avanços nesse aspecto. Então, por muitas vezes, a tecnologia se manteve semelhante, né? Claro que respeitando aquela questão de conhecer o produto para poder entender realmente se vale a pena ou não. E claro, né, a bike seminova te oferece alguns cuidados maiores, né? Afinal de contas, se o cara que utilizava essa bike era um cara que andava forte, que dava muito pau, ela pode estar escondendo algumas coisas que você não consegue ver a olho nu, né? Então muitas vezes a gente soube de bikes que tiveram problemas de quadros rachando, quadros trincando, né? Por muitas vezes você não consegue ver isso em primeira mão. Então é importante sim ter uma avaliação um pouco mais técnica, assim como outros desgastes que a gente não consegue ver. Rolamentos, graxa, movimento de direção, movimento central, tudo isso fica dentro, né? Fica escondido, então você não consegue ver. Você olha por fora, aquela bike tá bonita, aquele cassete tá bacana, né? Mas aí a parte interna não tá talvez tão interessante assim, e muito vai do cuidado que o antigo dono tinha, né? Revisões periódicas, serviço geral na bike onde você desmonta toda a bike para poder limpar e lubrificar. Então isso são coisas muito importantes. E claro, né, que aí a gente precisa checar a questão de desgaste do equipamento, né? Questão de desgaste de corrente, desgaste de cassete, que por muitas vezes você opta por uma bike seminova, gasta um pouco menos na hora de fazer a compra, mas logo tem que fazer uma manutenção, logo tem que fazer uma troca periódica de cassete, por exemplo. E a gente sabe que alguns cassetes de algumas marcas podem custar muito caro, né? Então é importante ter o olho aberto nesse aspecto. E já falando da bike nova, né? A gente tem aquele ditado popular que novo é novo, né? Não, novo nunca foi utilizado, então você vai ter alguns aspectos que são um pouquinho mais efetivos. Como eu citei, a gente não vai ter aquela preocupação com coisas escondidas. Afinal de contas, o movimento central é novo, uma direção é novo, as graxas são todas novas, a bike vai vir lubrificada, e mesmo que ela apresente algum problema, você vai ter a garantia do seu lojista, a garantia da sua bike shop que te vendeu essa bike, que, claro, vai estacionar numa fábrica, vai estacionar numa estrutura um pouco maior por trás. Então, nesse aspecto aqui, talvez o novo, nesse ponto, né, vai ser uma vantagem para você. Outro aspecto é que você sabe a procedência do produto, né? Você sabe que ninguém utilizou ela em trilhas, ninguém utilizou ela em pedais mais agressivos, que você sabe que realmente ela nunca foi utilizada. Então aqui a gente tem esse ganho, pois afinal de contas, como eu citei, na bike seminova pode ser de um cara que não andava muito, mas pode ser de um cara que andava muito, né, e realmente desgastava o equipamento. Então aqui, na bike nova, você tem essas vantagens claras e específicas, né. Outra questão, preço médio, né. A bike seminova, ela não tem uma FIP, né, não é que nem um carro, então a bike seminova ela pode ir de um valor até subir muito, né. Atualmente, a política de preços que a gente vê no Brasil, bikes novas tendem a ter o valor tabelado, né, o valor de mercado, que são lojas que vão revender e vão respeitar esse valor de mercado. Então aqui você tem um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer a escolha, pois afinal de contas você conta com o apoio das empresas por trás do bike shop, né? Então você pode ir até o site e realmente ver se aquele valor está condizente. Não precisa se preocupar tanto com estar sendo ludibriado num valor muito alto uma bike seminova, né? Então esse aspecto também você ganha. Mas, e aí respondendo a sua dúvida, o que vale mais a pena, uma bike seminova ou uma bike nova? A bike que a gente trouxe hoje aqui, ambas as bikes, né, elas vão ter uma semelhança muito próxima em relação a grupo. Como eu falei, uma Caloi Elite, né, e uma Odd 7.4. Ambas as duas estão vindo aqui com um grupo Shimano SLX de 12 velocidades, né? Porém, uma vai te oferecer um quadro em carbono, enquanto outra ainda é um quadro em alumínio. E aí, claro, né, vão entrar algumas diferenças em relação ao equipamento. Como, por exemplo, o fato da nossa 7.4 vem com freios um pouco melhores. Então, aqui a gente está um freio 7100, né, SLX, frente ao MT4100, que vem na Caloi Elite Carbon, que é um freio um pouquinho abaixo em relação à 7.4. Temos aqui uma suspensão Manitou, aqui temos uma suspensão RockShox. Eles talvez vão se equivaler aí. O ponto diferencial aqui entra no aspecto quadro, né? A gente sabe que o quadro de carbono ele tende a ser mais leve e também absorver um pouco melhor os impactos que um quadro de alumínio. E claro, né, neste caso eu estou considerando duas bikes que têm faixa de valor muito próximos.
Então aqui a gente tem uma bike nova e a bike seminova com componentes melhores que estão se basicamente encostando em valores, né? Por isso então, talvez neste caso aqui, valeria a pena pegar a bike seminova, pois afinal de contas ela tem componentes tão bons quanto e com um preço muito agressivo, um preço melhor em comparação à bike que é de alumínio, né? E a gente sabe que esse quadro já é um quadro autorizado, já é um quadro que te oferece eixo bust, então acaba sendo uma compra que pode ser mais assertiva para você. Claro que também estamos analisando um outro aspecto, que é o seguinte: ambas as bikes aqui são tamanho 17, né? Tamanho M. A bike seminova, por vezes, ela pode ser interessante, ela pode ser legal, ela pode estar bem cuidada, mas ela não é seu tamanho. E aí você vai se dar mal, porque afinal de contas a bike tem que estar ajustada ao tamanho do ciclista, isso é muito importante. Não adianta um cara de 2 metros pegar uma bike P que não vai ficar legal, né? Como vocês viram, é muito caso a caso, né? A gente não tem uma resposta pronta, a gente tem sim um caminho que pode ser seguido, né? Seguindo alguns passos você consegue sim chegar a uma resposta um pouco mais definitiva do que é melhor para você. Não existe algo pronto, né? Falando então em relação à procedência, que é um ponto que eu citei antes, aqui a gente tem uma vantagem muito clara, né? Nós temos o nosso patrocinador, que é a Bennett Bike Shop, que possui uma grande seção de seminovos, né, no site deles, onde vocês conseguem realizar essa compra e ela é uma compra segura, afinal de contas a bike vai ter procedência, né? E ainda vai te contar com uma garantia que eles oferecem mesmo sendo bike seminova. Todas as bikes que entram seminovas para eles são revisadas, então acaba tendo essa vantagem direta, né, em comparação a outras fontes que você pode encontrar de bikes seminovas. Lembrando então que a gente tem a opção do nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, que te oferece 5% de desconto na hora de realizar a compra. Dê uma garimpada no site que você vai encontrar algumas opções seminovas muito boas e também, claro, né, todas as opções novas que a loja também trabalha. Fechou, galera? O vídeo de hoje é um vídeo simples, um vídeo bem direto, né, mas é um auxílio para vocês na hora de fazer uma compra. Deixem aqui nos comentários o que vocês preferem. Entre essas duas bikes, qual que vocês escolheriam? A Caloi Elite Carbon ou a Odd 7.4 2021? Ambas as duas bikes. Fechou? O vídeo de hoje era isso. A gente agradece, valeu e até uma próxima.